Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Bem-vindos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E eu quero começar a nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta. Quais palavras têm saído da sua boca? Você tem usado as suas palavras para abençoar, para edificar, para auxiliar as pessoas, para trazer um conforto, um consolo? Ou você tem usado as suas palavras para destruir, para colocar para baixo? É interessante que lá em Tiago 3, a partir do versículo 6, diz o seguinte: e dentre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo numa vida inteira, pois o próprio inferno acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave e réptil, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos têm se esquecido desse texto. Inclusive pastores que no púlpito têm usado palavras que a gente nem deveria usar no nosso dia a dia. E muitas vezes palavras direcionadas a outros cristãos. Pastores, pessoas de maneira geral, cristãos, que no momento estão abençoando a Deus, louvando a Deus, falando ao Senhor, e no outro momento estão amaldiçoando os seus irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Como diz o texto, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? A Bíblia nos diz que um dia nós daremos conta de toda palavra proferida pela nossa boca. E aí, como vai ser esse dia para você? Que nós possamos então usar as palavras que saem da nossa boca para abençoar. Que nós possamos usar então as palavras que saem da nossa boca para ajudar as pessoas a crescerem, que nós possamos edificar as pessoas com as palavras que saem da nossa boca e dos nossos dedos, porque muitas vezes na internet nós não falamos, mas nós digitamos. Que as nossas palavras sejam sempre boas, que as nossas palavras sejam sempre verdadeiras, que as nossas palavras sejam sempre úteis, que as nossas palavras sejam sempre abençoadoras, que as nossas palavras reflitam sempre o caráter de Cristo. Um beijo, espero você na próxima semana. Na quinta-feira. Tchau, tchau.